Todos meus pecados apagados estão, paz e gozo tenho em meu coração. Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná dos céus, mostra-me o caminho para o lar celestial. Acho eu na Bíblia a graça divina. Saudamos todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Pecado original? Esta é a quarta pergunta desta série de 13 perguntas que compõem este primeiro trimestre de 2015 para a classe dos juvenis. Trimestre este que tem por tema geral respostas às dúvidas sobre a fé cristã. Lembrando que cada pergunta desta está relacionado diretamente à doutrina bíblica cristã. Porém, antes estamos convidando os irmãos que vá até o site do portal Escola Bíblica Dominical, na aba Juvenis, e lá os irmãos estarão encontrando o esboço desta pré-aula, assim como outras pré-aulas das primeiras aulas e os outros esboços também, subsídio, algo que de alguma maneira vem agregar para a sua aula, professor, e para a sua melhor preparação como aluno também. Na verdade, não é só o professor que tem que se preparar para a aula. O aluno também é importante estar por dentro e ciente daquilo que vai ser aprendido e discutido em sala de aula. Pecado original? Este tema é mais do que relevante para nós jovens, para nós adolescentes e para nós como Igreja de Cristo. Quando olhamos o cenário de várias denominações, não tem sido a prioridade pregar sobre o pecado, falar sobre o pecado, ensinar o que diz a Bíblia ser o pecado. Não tem sido a prioridade de vários púlpitos, mas estudarmos sobre o pecado é indispensável para termos uma vida de santidade ao Senhor, para a nossa santificação. 3 verdades nós, como cristãos, jamais deveríamos esquecer sobre o pecado. Primeiro, é que Deus ele não muda. Aquilo que Deus estabeleceu como ser o melhor caminho para o ser humano, Deus, como Criador, ele mostrou ao homem qual era o melhor caminho. O homem errou lá atrás, o que vamos ver em instantes. Porém, através de Cristo, ele aponta o melhor caminho novamente para o homem e deixou o nosso manual de regra, fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Então, Deus deu a diretriz para o homem e Deus ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6. Eu, o Senhor, não mudo. Deus ele não vai relativar os seus valores. O caráter moral de Deus ele não é flexível. Não dá para você ficar flexibilizando a sua necessidade. Não, Deus ele não muda. A segunda verdade que jamais deveríamos esquecer é que o pecado ele vai separar o homem de Deus. O pecado nos separa de Deus. Está lá em Isaías capítulo 59, verso 2. E a consequência de nos separarmos de Deus é o terceiro item, é a morte. É a morte espiritual e a morte física. Romanos capítulo 6, verso 23. Essas 3 verdades, nós como cristãos, jamais deveríamos esquecer. Deus ele não muda. O pecado separa o homem de Deus. E o salário do pecado é a morte espiritual e a morte física. Algumas filosofias têm marcado os dias em que vivemos. E essas filosofias têm levado muitos a negligenciar o pecado, a ter a noção, ter a ideia, ou ter a percepção do pecado como se fosse algo irrelevante, algo comum, ou como se não tivesse mais ação nenhuma na sua vida ou na vida da humanidade, na vida do ser humano. Uma delas é o pluralismo. Tudo é uma questão de interpretação ou de ponto de vista. Tudo tem várias coisas, várias abordagens. Uma outra
é a privatização. Ela diz que somos donos da nossa vida, que as nossas escolhas são soberanas e que de maneira nenhuma podemos ser julgados por isso. Uma outra é o secularismo, que é a postura que coloca Deus na lateral da vida. Deus é assunto de domingo, é assunto de religião. Na minha vida, no meu casamento, na minha empresa, nos meus estudos, mando eu. Uma próxima é o hedonismo, que é a busca pelo prazer. A busca pelo prazer e tendo o prazer como referência maior. Se está certo ou se está errado. Se me dá prazer, é o que importa. Se está certo ou se está errado, depende deste julgamento. E, infelizmente, estas e outras filosofias têm levado a muitos a negligenciarem o pecado, a pensar no pecado como algo retrógrado, como algo que não tem tanto efeito assim nos nossos dias, e sim era algo do passado. Alguns teólogos definiram o conceito de pecado da seguinte maneira: qualquer coisa que é contrária ao caráter de Deus. Já um outro pensou diferente. É uma rebelião contra a vontade de Deus. Um outro disse: é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, seja em ato, disposição ou estado. É um mal moral que consiste em ação, omissão ou estado contrário a qualquer lei de Deus dada às suas criaturas racionais. É o pensamento de um outro teólogo. E por fim, o outro também disse o seguinte: é tudo aquilo que promove destruição de si ou de outro. Ao pensarmos no tema sobre o pecado original, precisamos ter em mente que, ao criar o ser humano, Deus não fez ele como um robô alienado. Não, muito pelo contrário. Deus o fez racional e dotado de livre arbítrio. Deus projetou o ser humano como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, que possui mente, emoção, vontade, para que possa se comunicar espontaneamente com Ele, com Deus, com o seu Criador. E adorá-lo, servi-lo com fé, com lealdade, com gratidão. Deus criou o homem para uma adorável comunhão, mas o homem o faria isso e o faz de uma maneira espontânea, com livre arbítrio. Quando a Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, o sentido é que Deus desejava fazer uma criatura semelhante a si próprio. Obviamente que tal semelhança não é física, mas diz respeito aos aspectos morais, espirituais, mentais e relacionais herdados de Deus, das quais poderiam destacar a capacidade intelectual, construção moral, espiritualidade, imortalidade, domínio sobre a terra, criatividade, capacidade de fazer escolhas éticas. Então é importante termos isso em mente. Deus ele não criou robôs, não criou seres que não pensam, muito pelo contrário. Ele criou um ser pensante, um ser que, segundo o seu atributo comunicável, a inteligência, a capacidade de pensar, de criar, de fazer, de desenvolver, o homem ele iria exercer toda a sua capacidade intelectual, mas teria livre arbítrio de adorar a Deus, de servi-lo, de amá-lo, de se relacionar ou não. Características estas que Adão e Eva possuíam. Adão, dotado de toda a capacidade intelectual de criar, de desenvolver, de planejar, ele passou a exercer tudo isso a partir da criação de Deus. A partir de Deus ter criado o jardim, ter colocado ele, a partir daí ele ia criar, ele ia desenvolver, dar nome aos animais, cuidar de toda a plantação. Adão iria desenvolver todos os seus atributos que Deus havia lhe dado como atributos comunicáveis.
na sua forma plena, mas usando o seu livre arbítrio, assim como Eva. Dois estágios marcavam Adão e Eva após a criação. O primeiro é o estado de santidade. Eles tinham um relacionamento puro e íntegro para com Deus, de maneira que estava sendo até então cumprido na sua forma plena o objetivo de Deus ter criado o ser humano e o ser humano correspondendo com esta expectativa. Mas o segundo estágio é o chamado justiça original. O homem, ele não tinha essa briga do homem interior que Paulo vai tratar em Romanos, capítulo 7, verso 19, em tantas outras passagens também. O homem não tinha essa briga com ele mesmo, entre o espírito contra a carne contra o espírito, não. Espírito, alma e corpo tinha perfeita harmonia. Porém, lá em Gênesis 3, a gente vai ter a percepção do que infelizmente aconteceu. Adão e Eva optaram por exercer o livre-arbítrio na sua forma plena, de seguir aquilo que eles acharam que seria bom, não aquilo que Deus falou que era bom. Eles seguiram uma ideia de liberdade que acabou os escravizando, e não aquilo que Deus deu como liberdade. E aqui a gente aprende que liberdade é fazer a vontade de Deus. Liberdade é seguir aquilo que Deus mostrou que é bom, e não aquilo que eu acho ser bom. Porque aquilo que eu acho ser bom, aquilo pode me escravizar, pode me levar ao pecado. Então, Adão e Eva, eles optaram por comer do fruto, por pecar, por exercer o seu livre-arbítrio contra naquilo que Deus falou que não era para ser feito. E, ao fazerem isso, Adão e Eva pecam. E ao pecar, a imagem de Deus foi distorcida, não perdida, mas foi distorcida. A pureza moral que Adão e Eva tinham antes do pecado foi dado lugar agora a um caráter pecaminoso. E este caráter pecaminoso, esta natureza pecaminosa, certamente já não mais refletiam a santidade de Deus. E aí voltamos àquilo que foi falado na introdução. O pecado, ele separa o homem de Deus, porque Deus, ele não muda. E sempre quando pensamos sobre isto, uma pergunta vem à tona. Se Adão e Eva pecaram, que culpa eu tenho? Se foram eles que pecaram, que culpa eu tenho? Aliás, lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, dirá o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A Bíblia nos mostra que Adão e Eva foram os pais de todos os homens e mulheres, ou seja, a semente da humanidade. Essa semente foi contaminada pelo pecado. Em consequência, toda a natureza humana, de todos que receberam essa natureza, padece a consequência desta culpa. Para pensarmos um pouquinho sobre isso, vamos pensar, por exemplo, em um milharal. Ao plantar uma semente que está contaminada, o pé do milho que nascer vai estar contaminado. Certamente todos os milhos estarão contaminados. Ao pegar aquela espiga e espalhar no milharal como semente para que outros cresçam, o milharal todo estará contaminado, porque a natureza
do milho está contaminada na raiz. Isso é o pecado original. Pelo pecado de Adão, herdamos todas as consequências. Adão e Eva, como a semente de toda a humanidade, os pais de todos os seres que vieram a nascer depois, estavam contaminados pelo pecado. E pela semente estar contaminada pelo pecado, o pecado ele acabou passando de geração a geração. É por isso que toda pessoa nasce com a natureza pecaminosa. Está lá em Romanos 3:23. E algum dia morrerá, porque a morte veio pelo pecado. Para evidenciarmos essa questão, é só colocarmos duas crianças brincando juntas, com algum brinquedo. Logo, veremos aquela disputa egocêntrica e frases do tipo, é meu. Certamente não sabem o que é pecado, porque não tem a luz da razão ainda, mas já é possível notar de maneira explícita a chamada natureza adâmica. Quando pegamos duas crianças e colocamos para brincar, e com vários brinquedos, logo ouvimos aquela frase, esse é meu, tomou o que é meu, me dá, me dá. Eles não têm a luz da razão ainda para saber o que é pecado, o que deixa de ser, mas já é possível notar a sua natureza pecaminosa. Quem ensinou aquilo para eles? Ninguém. Está na natureza. Então podemos pensar, pelo texto bíblico, que o pecado de Adão afetou a toda a raça humana, fazendo-a culpada e digna de condenação. Romanos, capítulo 5, versos 12 ao 19. 1 Coríntios, capítulo 15, 21 e 22. Do mesmo modo que a obra de Cristo, o segundo Adão, nos atribuiu justiça e salvação. Se por Adão e Eva entraram o pecado no mundo, por Cristo entrou a justiça e a salvação. O pecado ele é universal. Atingiu todos os homens, é o que vemos em Romanos 3:23. Não há um justo sequer. Romanos 3:10, Provérbios capítulo 20, verso 9. O homem é incapaz de se voltar para Deus pelos seus próprios recursos. Ele está perdido. E é o que o homem pós-moderno ele não aceita, que ao olhar a Bíblia, ao olhar o Evangelho, ele não é capaz de se salvar, de salvar a si mesmo. Ele não é capaz nem mesmo de se salvar sozinho. Ele precisa de um Salvador, que é Cristo. Todo homem, ele nasce pecador. É o que está lá em Salmos 51:5. Ele precisa de um Salvador. Ele nasce um pecador. E isso não está nas suas ações. Isso está na raiz. Isso está na sua natureza corrompida. Mas a origem do pecado, onde foi? Onde surgiu o pecado? Uns falam, não, o pecado surgiu em Deus, porque Deus fez todas as coisas, e já que Deus fez todas as coisas, então criou o mal também. Outros dizem, não, o mal surgiu do homem, porque foi o homem que comeu lá a fruta proibida. Outros dizem, não, o mal foi uma coisa que sempre existiu, então não podemos evitar o mal. Mas a origem do pecado? A origem do pecado jamais poderia ser em Deus. Jamais. Porque Deus é santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Deus é luz e não há trevas nenhuma. 1 João, capítulo 1, verso 5. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Tiago 1,13. Em Deus não poderia ser, porque Deus é santo. A natureza, o caráter de Deus não permite se relacionar com o mal. E é por isso que o pecado faz separação entre o homem e Deus.
É por isso que precisamos de um Salvador, que é Cristo, que através dele nos aproximamos de Deus novamente. A origem do mal tampouco foi o homem. Tampouco a origem do mal foi o homem criado por Deus. Porque o homem foi criado à imagem de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 27. Ele foi criado perfeito. Viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1, 31. Deus criou todas as coisas, e quando ele ia criando, ele falava, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Porém, ao criar o homem, a expressão de Deus foi, é muito bom. E a Bíblia diz, Deus fez ao homem reto, está em Eclesiastes 7, 29. Quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia no universo. Isso precisa ficar bem claro para nós sobre a origem do pecado. Não foi em Deus, não foi no homem, porque Deus criou o homem perfeito. Porém, onde surgiu o pecado? Os dados bíblicos nos mostram que o pecado ele surgiu no mundo angelical, com a rebelião de Lúcifer, que seria expulso do céu e tornar-se-ia o inimigo declarado de Deus. É o que vemos lá em Ezequiel 28, 16 ao 19. Lúcifer corrompeu a sua natureza. É o que vemos lá em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, que diz o seguinte: Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito nos seus caminhos, até que achou iniquidade, onde ele corrompe a sua natureza. Isaías também nos dá uma informação importantíssima. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Vamos, 14 no verso. Isaías 14, verso 14, que diz assim: Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, ele se corrompe e peca com um dos pecados mais aterrorizantes que tem para a destruição de alguém, que é o da soberba. Nós não iremos nos ater neste detalhe, porque a lição 10, que tem por título Existe anjos e demônios, este assunto estaremos detalhando de uma melhor maneira nesta aula. Porém, esta informação dada por Isaías, nós vemos a execução lá em Gênesis, capítulo 3, verso 5, que diz assim: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Com o mesmo pecado que levou à sua queda, Lúcifer, ele foi induzir ao homem para que o homem também viesse à queda. Estaremos detalhando isso muito melhor na lição 10, que estaremos tratando diretamente este assunto. A Bíblia, ao mencionar o diabo no contexto de enganação, vemos lá em João 8,44 que ele é o pai da mentira e que o diabo ele peca desde o princípio. 1 João 3 e 8. Algumas considerações é importantíssimas fazer sobre o pecado. O pecado é a incapacidade de viver de acordo com o que Deus espera de nós, no que diz respeito ao que fazemos, pensamos e somos. O pecado pode ser definido também como uma rebelião ou desobediência contra a lei moral de Deus.
Substituir ou destronar Deus. Colocar outra coisa no lugar supremo que pertence a Deus. É pecado. Jeremias capítulo 2, verso 13. O pecado também é uma possibilidade do ser humano, enquanto ser racional, possível de escolhas e por isso é responsável. Só os seres humanos podem cometer o pecado. O pecado também é algo contra Deus e a sua vontade. O pecado, ainda que praticado contra si mesmo ou contra outros, atinge diretamente a Deus. Comissão e omissão. O pecado é não somente o que praticamos, mas também aquilo que deixamos de praticar. Está lá em Tiago 4:17. Pecado não se dá apenas na esfera física da ação, mas também na motivação do coração. Mateus 5:28, Provérbios 15:19, 1 João 3:15. Para eu não pecar, eu preciso guardar o meu coração. Dele provém as saídas da vida. O coração é no sentido figurado, quando a Bíblia aponta. Mais de 1.004 vezes a Bíblia vai falar da palavra coração, em vários os contextos. Mas, no sentido de se relacionar com Deus, está falando da alma, da razão, vontade e sensibilidade. E para eu guardar para eu mudar as minhas ações de não pecar contra Deus, eu tenho que guardar o meu coração, a minha razão, a minha vontade e a minha sensibilidade. Eu só faço isso em Cristo Jesus. Sobre o pecado, talvez a afirmação seria: não brinque com o pecado. Aliás, o comentarista desta revista separou aqui o último tópico desta aula para falar sobre isso. Quem brinca com fogo acaba se queimando. Não brinque com o pecado. O reverendo Hernanes Dias Lopes, ele em uma nota, ele disse o seguinte: o pecado é um engano fatal, uma isca de morte. O pecado é sedutor e atraente, promete muito prazer, mas produz a culpa avassaladora. É doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Promete liberdade, mas escraviza. Promete vida, mas mata. Fuja dele. O pecado promete prazer e dá desgosto. Promete liberdade e escraviza. Promete vida e mata. O pecado é maligníssimo. É pior do que a doença. É mais danoso que a morte. A doença e a morte não podem te afastar de Deus, mas o pecado afasta o homem de Deus no tempo e na eternidade. Aqueles que zombam do pecado são loucos. O pecado é como uma armadilha mortal. É um anzol que mata aqueles que mordem a sua isca. Fuja do pecado. Corra para os braços de Jesus. Nele há perdão e copiosa redenção. O pecado é exatamente isso definido pelo escritor Hernanes Dias Lopes. O pecado, ele promete vida, mas mata. Ele é doce ao paladar, mas muito amargo ao estômago. É muito amargo ao estômago. Pecar, principalmente nas propostas que você recebe, jovem, que você recebe, adolescente. Aparentemente, a ideia é muito boa, vai te dar muito prazer em um curto período de prazo, mas a longo prazo, isso vai ser amargo ao seu estômago. As consequências do pecado são avassaladoras e há consequências que vão ficar pro resto da sua vida. Por isso, não brinque com o pecado, pois o diabo não brinca em serviço. É o que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor,
bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Sejamos sóbrios e vigiemos, porque o diabo, ele não brinca em serviço. Uma outra questão que precisamos observar quanto a não brincar com o pecado é que não releve o pecado para ver até onde vai, pois certamente você será derrotado. Não fique levando a situação, não, mas eu sou forte, mas eu vou para a igreja, vou até na escola dominical de vez em quando, eu consigo suportar, eu só quero ver como é que é. Não meça força com o diabo, não meça força com o pecado, com a tentação. Fuja da aparência do mal, porque se você for medir força, certamente você cairá. É só você ler lá em Juízes 16 a história de Sansão, o ministério que Sansão tinha, a importância que ele tinha para o seu povo, e era uma ferramenta veloz na mão de Deus, Sansão. Porém, ele foi ver até onde dava, até onde ele podia ir com o pecado. E todos nós sabemos o seu fim. Talvez, para nós, um bom exemplo, um ótimo exemplo, aliás, é José. A gente vê isso em Gênesis 39. Ele correu, literalmente, ele correu do pecado. Ele saiu correndo. Ele não tentou medir forças. Deixa eu ver aqui, deixa eu só dar uma namorada aqui. Não, ele saiu correndo. Por quê? Porque ele ia pecar contra a lei moral de Deus. E isto lhe causaria uma grande consequência. O pecado não descansa enquanto não tiver coroado a inocência com espinhos. O pecado, ele jamais vai descansar enquanto não tiver coroado a sua inocência com espinhos. Ele vai te tentar, o diabo sempre vai estar ao seu redor. E se nós não tivermos em Cristo, firmados nele, nós podemos correr o risco, um sério risco, de cairmos no pecado. E se cairmos no pecado, nós nunca mais seremos o mesmo. Nunca mais. A nossa consciência, ou melhor, a nossa inocência, estará cheia de espinhos. Espinhos estes que nos machucarão para o resto da vida. É só olharmos um pouco para Adão e Eva, como já vimos, após o seu relacionamento puro que eles tinham com Deus, após o pecado, eles tinham agora um caráter corrompido, que não refletiam mais a santidade de Deus. Então, não brinque com o pecado. E sobre o pecado, nós precisamos entender que a vitória sobre o pecado só é possível por meio de Cristo. Só é possível por meio de Cristo. Uma segunda questão que precisamos compreender sobre como lidar com o pecado é fugir da aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, 22. Fuja da aparência do mal, assim como José, não permitindo jamais que ele tenha domínio sobre você. Romanos 6, 14. Estando sempre vigilante em oração. Mateus 26, 41. 1 Coríntios 10, 12. Enchendo e se alimentando cada dia da palavra de Deus. Estudando as doutrinas bíblicas. Estudando a palavra de Deus. Solidificando a nossa fé a cada dia. E submetendo ao Espírito Santo, mortificando a nossa carne. Gálatas 5,16 e Romanos 8,13. No Salmo 119, 11, nos trará essa conscientização. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, que fique este conselho. Não brinque jamais
com o pecado. Fuja dele e com certeza essa sua ação lhe trará bons frutos no futuro. Em Cristo, nós somos novas criaturas. Se o pecado trouxe à humanidade todos esses malefícios, se Adão e Eva pecaram, trazendo a natureza pecaminosa ao decorrer da humanidade, em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Através de Adão entrou o pecado no mundo, mas através de Cristo virá a redenção. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. O Evangelho, ele fará o homem se voltar a Deus de novo. Através da regeneração do novo nascimento, o homem fará as pazes com Deus, com ele mesmo, com o seu próximo e com a natureza criada por Deus. Então, o Evangelho é o homem voltando a Deus novamente. É o homem buscando a cada dia ser um varão perfeito. É o homem a cada dia buscando a imagem, a semelhança de Deus novamente, através de Cristo Jesus. O homem, na sua nova natureza, em Cristo Jesus, ele não elimina de vez a luta contra o pecado. A minha nova natureza em Cristo, ela não vai me tirar os desejos pelo pecado. Isso, os desejos ou a presença do pecado, isso só vai acontecer na glorificação. Porém, preciso entender nesse contexto que em Cristo eu estou justificado da condenação do pecado. É o que vemos em Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, através da justificação pelo Evangelho, pelo sacrifício de Cristo Jesus, eu estou justificado da condenação do pecado. O pecado não pode me condenar, porque a dívida ela foi paga. Através da santificação, eu sou livre do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre mim. O pecado não consegue me dominar. Por quê? Por causa da santificação. E quanto mais eu me santifico a Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, como a sua imagem e semelhança através de Cristo, o pecado ele perde a graça, ele perde o sentido. Então, a santificação, eu sou livre do poder do pecado. E na glorificação, eu estarei livre de uma vez por todas da presença do pecado. Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. É importante entendermos que a nossa vida em Cristo, em nova criatura, eu estou brigando contra o espírito e a carne. O meu espírito, ele tem que ser dominado pelo Espírito Santo, para que a carne seja sujeita ao espírito. É uma briga. Mas para compreendermos isso de uma maneira tranquila, pensa que você tem dois cachorros, dois pitbulls. Dois pitbulls criados em locais diferentes. E você alimenta só um pitbull com carne da melhor qualidade, com ração, e o outro você só alimenta com água. Você faz isso 5 dias.
e depois você coloca os dois para brigarem. Quem vai ganhar? Obviamente aquele que você alimentou. E a nossa alma e o nosso espírito e a nossa carne é a mesma coisa. Se nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus, com as coisas de Deus, ouvirmos, estudarmos, nós tivermos um relacionamento com Deus diário, em oração, tê-lo como Deus pessoal, certamente, quando o pecado vier bater com propostas ao nosso coração, ele não terá tanta força assim. Por quê? Porque eu alimentei o meu espírito. E quando é ao contrário? E quando eu alimento as minhas vontades, as minhas paixões, a semana inteira, quando eu chegar na igreja no domingo, eu não vou sentir nada, não vai acontecer nada. Não vai ser. Eu ouço o sermão por aqui, entra pelo outro lado. Por quê? Porque a minha carne está forte e o meu espírito ele não está sendo alimentado. E é por isso que em Mateus, capítulo 16, verso 24, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renuncia a sua carne e siga-me em uma nova vida. Em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura e passo a viver em novidade de vida. Algumas questões sempre são levantadas quando estudamos o tema pecado. E uma delas é: como saber se o assunto é pecado quando a Bíblia não diz nada a respeito? Alguns critérios precisamos obedecer para saber se é pecado ou se não é pecado. Esta ação fere algum princípio bíblico? E para eu saber se esta ação é pecado ou não é pecado, para eu saber se fere o princípio bíblico, eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso saber professar a minha fé. Só assim que eu vou ter o crivo suficiente para saber se é pecado ou se não é pecado. Mas fere algum princípio bíblico esta minha ação? Esta ação gera incômodo? Ou uma consciência pesada? Ou alguma dúvida no coração? Romanos 14, 23. Essa minha ação está me gerando uma dúvida, um desconforto? Uma consciência pesada? Qual a fonte que tem me motivado a essa ação? É um sentimento pecaminoso? Ou vai se tornar algo que vai me prender? Eu estou violando algum direito ou integridade de alguém? São algumas das coisas que precisamos pensar antes de tomar uma ação, na dúvida se é pecado ou não. O maior crivo está em conhecermos a Bíblia, conhecermos as doutrinas bíblicas, aquilo que professamos como fé. Há diferentes graus de pecado? É uma outra questão que sempre é levantada. Bom, não existe pecado, pecadinho e nem pecadão. A diferença não está no grau do pecado, mas está na consequência que esse pecado ele pode te trazer. Não está se é pecado, pecadinho ou pecadão. O pecado ele é um só. O que difere um do outro é a consequência que ele vai trazer para a sua vida. Consequência estas pode ser marcas por toda uma vida e até a perca da sua salvação. Portanto, temos a ideia primeira: não brinquemos com o pecado. Por que Deus colocou a árvore no jardim do Éden? Não era muito mais fácil não colocar a árvore e o homem não pecava? Ao criar o homem, Deus fez o homem um ser livre. Essa liberdade carregava consigo o direito de escolha. Na verdade, este foi o preço pago por Deus para criar os homens livres.
Sem a possibilidade de escolha, não existe liberdade. E sem a liberdade, não existe o verdadeiro amor. Então, sem a possibilidade de escolha, não há liberdade. E se não há liberdade, não há o verdadeiro amor. O homem, Adão e Eva, deveriam seguir a Deus por amor, por livre e espontânea vontade, não por falta de outra escolha. E, através desta ação de ter uma árvore lá, do bem e do mal, Deus estava dando livre-arbítrio para o homem, estava o convidando a amá-lo pelo que ele é. Para concluirmos essa pré-aula, eu quero fazer uma citação do pastor Hernani Dias Lopes, que ele disse o seguinte: a queda dos nossos primeiros pais não trouxe apenas alguns arranhões para a raça humana, mas a morte. Toda a raça humana caiu em Adão. O pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. A morte atingiu todos os homens, porque todos pecaram. O estado que o homem se encontra é de depravação total, ou seja, o pecado atingiu todas as áreas da vida, razão, emoção e vontade, corpo e alma. Não há nenhuma parte sã no homem. Ele está enfermo da cabeça aos pés. O homem é pecador, rebelde contra Deus, inimigo de Deus. Está morto em seus delitos e pecados. Está escravizado pela carne, pelo mundo e pelo diabo. Por natureza, é filho da ira. O homem não pode livrar-se a si mesmo de todos os seus pecados. Não pode purificar o seu próprio coração, assim como o leopardo não pode mudar as suas manchas. O que o homem, todavia, não pode fazer, Deus fez, enviando Jesus, seu Filho, para ser o nosso substituto e morrer em nosso lugar, para oferecer perdão, redenção e vida eterna. O grande problema da humanidade é o pecado. E o grande propósito de Deus é, em Cristo, libertar o homem dele. O homem, ele caiu. E assim veio uma degradação moral da imagem de Deus no homem no decorrer. Porém, em Cristo, ele pagou a dívida em nosso lugar. E através dele temos uma nova vida. O perdão, a redenção e a vida eterna. E quem é este Cristo que deu a vida por nós, por amor? Quem é este Cristo que morreu por mim e por você para nos livrar da condenação do pecado e nos dar a vida eterna? Quem é Ele? É o que veremos na próxima.